Alô, amigos do canal Varal, salve, salve, muito obrigado por você estar nos acompanhando e nos curtindo, compartilhando, dando um like positivo para nós. Isso é um motivo de muita alegria, porque nós procuramos levar para você algo maravilhoso, como palavras bíblicas, como entrevistas, podcasts, tudo aquilo que possa alegrar o seu dia a dia. Obrigado, amigos, vocês aí que estão conosco. Nós estamos já partindo para 17 mil visualizações, quase 200 vídeos nós já estamos chegando. E esse prazer que a gente estar aqui atrás dessa câmera conversando com vocês é muito grande, é gratificante. Hoje, meus queridos amigos, nós vamos falar sobre algo muito interessante que está na Bíblia. Nós vamos falar de um profeta. Ele foi tido como o profeta chorão. Esse profeta é Jeremias. É Jeremias, o profeta chorão. É ele que nós vamos tratar e falar sobre a sua vida, o porquê de tudo que ele era desse jeito, porquê que ele era chorão. Então, meus amigos, vamos agora começar a falar e conhecer um pouquinho sobre este profeta. Vamos começar a falar. Eu estou aqui com alguns tópicos, porque eu sou obrigado a começar a desenvolver esse trabalho escrevendo e para poder passar através de estudos bíblicos. Então, quem foi Jeremias? Jeremias, ele chorava principalmente devido à mensagem de tristeza que transmitia sobre a iminente destruição de Judá e a rejeição da sua mensagem pelo povo. Ele passava a mensagem da destruição do seu povo e o povo não o ouvia. A visão da apostasia do povo e da punição de Deus por causa dela, apesar de ele ter alertado sobre isso, causava-lhe um profundo sofrimento. Em Jeremias 9 é um exemplo das lamentações de Jeremias sobre a eminente destruição de Judá, por causa de sua contínua adoração de ídolos e de confiança que eles tinham sobre aqueles ídolos. Em Jeremias 10, termina com uma oração de tristeza. Vai lá ver na Bíblia. Jeremias era da tribo de Benjamim. Ele nasceu na cidade de Anatote, que estava localizada na tribo de Benjamim. Ele era filho do sacerdote Ilquias, também conhecido como Eusias, que também era pertencente a essa mesma tribo. Jeremias, ele não se casou e não teve filhos por determinação divina, como uma forma de ilustrar a desolação e a esterilidade que viriam sobre Judá. Ele foi um homem de compromisso, profeta de compromisso. Ele foi chamado a viver uma vida bem solitária, como um sinal profético da mensagem que ele pregava. Era ele e Deus. Sim, Jeremias, ele dizia palavras firmes e duras para o povo, convocando-os ao arrependimento daquela situação que seu povo passava. Nessa jornada, o profeta sofreu injustamente, mas o Senhor estava com ele. Muitos riram dele e não lhe davam ouvidos, achando que ele estava delirando. Jeremias expressa seu sofrimento e desesperança em diversas ocasiões na Bíblia. Como lá em Jeremias 20, 18, ele fala: por que, Senhor, me deste um parto, me dando esta vida, para que eu sofra com o meu sofrimento e para que eu morra com o meu sofrimento? Ele sentia que o povo o rejeitava. Jeremias, ele não cessou de falar as verdades, pois tinha
um fogo que ardia no seu peito e sabia o que estava por vir, o que estava predizendo, o descontentamento de Deus com o seu povo. Mas o que ocorreu no caso de Jeremias foi o quê? Foi o pecado da adoração a outros deuses, provocando a ira de Deus. O povo de Judá estava cansando a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Então, ele pede para que não ore mais, porque não ouviria. Jeremias, na sua caminhada, profetizou ao rei Zedequias que se o povo de Judá se rendesse à Babilônia, ele não seria destruído. Antes disso, as profecias de Jeremias a respeito do cativeiro do reino de Judá foram lidas para o rei Jeoiaquim, que as rasgou e queimou. Aliás, ninguém ouvia, ninguém queria saber de ouvir o que Jeremias falava. Jeremias, ele era conhecido como o profeta chorão, devido à mensagem de tristeza que transmitia sobre a destruição de Judá, que ele via como consequência a idolatria do seu povo, a desobediência do seu povo. Mas ele era um profeta sofredor. Ele sofria com tudo isso. Jeremias, ele sofria com a sua própria rejeição da sua mensagem para o povo, que se recusava a ouvir e a mudar o seu comportamento, mesmo diante das adversidades. Ninguém queria saber das palavras dele. Ele falava ao vento, jogava palavras ao vento. Mas a perspectiva de julgamento de Deus e a consequente destruição da cidade e do povo, mesmo depois dos seus alertas. E aquilo causava-lhe um profundo sofrimento, porque ele queria salvar o povo dele. Ele sabia o que ia acontecer com aquela idolatria, com a desobediência do povo. Jeremias expressou seu sofrimento de uma forma de lamentações, como que no livro de Lamentações, onde descreve a desolação de Jerusalém e a tristeza do povo. Jeremias foi consciente, ele tinha um propósito. Jeremias era um homem de profundidade, de piedade e sensibilidade que se dedicou à sua missão profética, sofrendo com o sofrimento do seu próprio povo. Ele representava o povo, ele sofria pelas coisas horríveis que o... Mas vamos para os fatos reais que fizeram Jeremias um profeta chorão. Ao ler o Antigo Testamento, devemos sempre ter em mente que quando Jerusalém é mencionada, temos uma referência ao testemunho de Deus. Pois a cidade de Deus e seu templo são inseparáveis. O templo é a realidade interior. É a cidade, e a cidade é o testemunho exterior. Quando Deus está presente, o resultado gerado exteriormente é o seu testemunho na terra. É uma grande verdade. Da mesma forma, quando a realidade interior é perdida, o testemunho exterior não pode ser mantido. Entenda o que eu estou falando. Atente ao que eu estou falando. Deus, durante a sua vida, mostrou a Jeremias uma vara de amendoeira como um sinal de vigilância e compromisso em cumprir a sua palavra. A vara de amendoeira era um símbolo do quê? Que Deus cuidava de sua promessa. Como que um trocadilho na língua hebraica. Assim, ele batalhava a favor do seu povo, orientando o seu povo. Além disso, essa amendoeira, que floresce antes das outras árvores no inverno, também representa esperança e renovação e a chegada de um novo tempo. Que foi uma coisa que nunca foi interpretado pelo povo, apesar de ser um símbolo tradicional na fé judaica. Era um símbolo.
O povo conhecia, sabia o que significava a amendoeira. O livro de Lamentações registra o choro de Jeremias por Jerusalém. Ele não era a cidade do grande rei? Sim. O próprio Deus havia dito que a escolhera e que nela habitaria. Ele desejava morar em Sião, queria ter nela seu lugar de descanso. Mas por causa da idolatria dos israelitas, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém. E fizesse o quê? Incendiasse. E Jeremias chorou ao ver a consumação de todo esse processo. Ele tinha alertado que a mão de Deus deixaria de existir para o seu povo rebelde. Desculpem. Jeremias era um profeta e não um sacerdote. Embora ele fosse de uma família sacerdotal, a sua vocação principal era a de profeta. Com o papel do quê? De transmitir mensagens divinas e alertar o povo de Judá sobre o seu caminho desviado. Ele alertava, ele falava afirmativamente. Antes de se tornar profeta, Jeremias era um filho de um sacerdote de Anatote, que era uma cidade lá perto de Jerusalém. É possível que ele tenha exercido a profissão de sacerdote, pode ser. Embora a Bíblia não declara esse aspecto em momento algum. Jeremias foi chamado a ser profeta durante o reinado do rei Josias, mas precisamente no 13º ano do seu reinado. Isso corresponde aproximadamente a 626 anos antes de Cristo, conforme os estudos, os teólogos. Como disse, Jeremias teve um ministério profético que se estendeu até depois da queda de Jerusalém, por volta de 586 anos antes de Cristo. Mas ele sofria de uma doença chamada vitiligo, muito conhecida nos dias de hoje, conforme dizem os teólogos e os grandes estudiosos. Um tipo de doença não contagiosa que ocorre com a perda da pigmentação natural da pele. Mas qual foi a causa da morte de Jeremias? Como que Jeremias morreu? O que a Bíblia fala sobre isso? Fala que ele foi aprisionado em Jerusalém. A gente tem que ver isso aí lá em Jeremias 37:15. E após a queda de Jerusalém, cerca, que nem eu falei, de 586 anos antes de Cristo, os judeus que fugiram para o Egito levaram consigo Jeremias. Está lá em Jeremias 43, no versículo 5 e 6, onde diz que a tradição foi morto por apedrejamento. Ele foi apedrejado. Devemos lembrar que antes de sua morte, Jeremias foi espancado também. O Senhor ordenou para Jeremias que advertisse seu povo em Jerusalém e que, a menos que se arrependesse, a cidade seria destruída, como foi. Foi destruída, foi incendiada. E por causa da sua pregação, Jeremias foi pedido, aprisionado pelo seu próprio povo, porque ele falava a verdade, o povo não queria escutar. Assim como Noé, o seu povo se negou a ouvi-lo. E o que aconteceu? Todos morreram, com exceção da família de Noé. Então, para o seu conhecimento, Jeremias, o profeta chorão, ele chegou a lastimar o dia que ele nasceu. Como você permitiu meu parto, Senhor? É duro você ouvir uma palavra dessa. É duro você chegar a essa conclusão de que tudo que você está fazendo por alguém, pelo seu povo, você não é ouvido. Os outros riam, caçoavam, ignoravam ele e desfaziam dele de todos os sentidos. Mas Deus estava com ele. Deus caminhou com ele. Ele falou a verdade. Ele levou a mensagem verdadeira a seu povo e seu povo o rejeitou.
Assim nos dias de hoje. Tem pessoas que não querem saber da Bíblia, querem ter uma vida salutar, querem ter uma vida boa, uma vida tremenda, mas é que nem um animal, deita do jeito que deita, senta, acorda, levanta, esquece de Deus. E muitos acreditam que Deus também é um garçom. Tipo, olha, me traz aí, garçom, para mim um refrigerante, um lanche. E é obrigado a Deus ir lá e servi-lo. Nós estamos vivendo por momentos, por crises humanas, guerras, tantas coisas horríveis. O povo o amor de muitos está se esfriando. A palavra de Deus fala isso. Muitos não querem ouvir o que Deus tem falado. Muitos não querem, pelo menos, seguir. Se você é um católico, se você é um protestante, um crente, vá lá na sua missa, vai lá cultuar Deus, vai lá na sua igreja, faça um trabalho, porque a salvação é individual. No caso de Jeremias, ele quis salvar o povo dele que não quis ouvir. Mas você está me ouvindo agora. Você está me ouvindo. Você sabe o que é melhor? Para você. Então, vamos seguir um pouquinho, vamos buscar a orientação de Deus. É tão bom você ter uma orientação maravilhosa. Você vai ter uma vida melhor. Não vamos fazer que nem o povo que ignorou as palavras de Jeremias, que chorava pelo bem do seu povo. Assim sendo, eu agradeço mais esse vídeo, mais a sua participação, para que você cada vez mais nos contemple com a sua audiência. Assim sendo, eu te agradeço em nome de Jesus e que você esteja uma pessoa muito feliz.